Bom, eu pedi para que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 12. Por quê? Porque ele vai falar de uma ceia que ocorreu antes da Páscoa, porém, é o texto que a gente tem inferência direta sobre a Páscoa. O Evangelho de João, capítulo 12, diz assim, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários ou dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui, não é sobre essa perícope que a gente queria falar, mas ela como referência de algo que aconteceu antes da ceia. Ela marca um tempo específico para a ceia. Esse texto nos diz que faltavam 6 dias para a Páscoa. Ele estava na casa de Simão. Simão era um leproso que morava em Betânia. Estavam com eles Marta, Lázaro e chega posteriormente Maria. Esse encontro é um encontro que marca a história do tempo de Cristo sobre esta última Páscoa que ele viveu. Nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, nós também vamos ver esse evento. Não vai muito mencionar sobre Lázaro, sobre Marta, mas vai mencionar sobre a casa deste Simão, sobre Betânia e sobre como aconteceu. Nesse mesmo evangelho de João, mais adiante, no versículo 12, a gente vai ver algo bem curioso. Diz assim o texto do verso 12: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito ao Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então a gente vê nessa mesma cronologia 2 eventos. Primeiro, uma ceia que ocorre em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E o que ocorre no dia seguinte, nessa mesma cronologia, 5 dias antes da Páscoa. Jesus entra em Jerusalém. Daí para frente, os eventos que seguem demarcam os últimos dias de Jesus antes da Páscoa. Mas o que era a Páscoa? É interessante pensar que João, no capítulo 1, no versículo 29, quando batizava, observou que Jesus chegava e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías, bem antes, escreve no capítulo 53, versículo 7, que o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. E não há esboço de que esse cordeiro não seja o mesmo Jesus. Por que Jesus seria um cordeiro, esse cordeiro que tira o pecado do mundo? Que simbologia isso tem com a Páscoa? Quando acontece a primeira Páscoa? Por que aconteceu a primeira Páscoa? Vamos voltar lá no início e vamos observar no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Dos versos 16 a 18. (17 e 18).
Não, perdão, versos 13 a 16. Gênesis 15, de 13 a 16. Crendo que todos encontraram, a gente lê assim. Então disse a Abrão, quem disse? O Senhor. Saibas que certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus diz a Abraão que a semente dele será grande, que se multiplicará grandemente na terra, mas que viverá um tempo peregrina, onde não terá morada fixa, sendo escrava de um povo estranho, e servirá a esse povo por 400 anos, mas que o próprio Deus julgará este povo, que deixará Israel em exílio e libertará Israel com grandes posses. Isso acontece bem pouco tempo depois de Abraão, na sua quarta geração. Abraão, Isaque, Jacó e José, seu neto, que traído pelos irmãos é vendido como escravo e vai parar nas bandas do Egito. Lá, servo na casa de Potifar, envolvido em tramas, levado ao calabouço, e de lá, em uma situação miraculosa que Deus proporciona, José é colocado como governador do Egito. José administra os bens de Faraó a ponto de suster aquele povo no tempo de escassez. O que isso proporcionou? Proporcionou que sua própria família, também passando necessidade, recorresse ao Egito por um socorro. Chegando lá, descobrem que José tinha sido exaltado, que era alguém de poder e autoridade no Egito. Então eles migram para lá, em segurança, porque José os protege. Eles habitam no local determinado que José os coloca, e ali eles, assentados, começam a se multiplicar. Depois de um determinado tempo, morre o faraó, morre José e morre todo aquele povo que ali chegou, mas a sua descendência, crescendo e se multiplicando, começou a ser oprimida pelo novo faraó. Então, 400 anos depois, vivendo opressões, vivendo situações difíceis, Deus levanta Moisés. E através de Moisés, Deus traça um plano pelo qual esse povo seria liberto. A gente chega a ver essas histórias no Êxodo, quando Moisés, legislador do povo, atravessando as situações para falar com o faraó, por juízo de Deus, começa a vivenciar com eles as pragas. Chegando à 10ª praga, a praga dos primogênitos, é instituída isto que hoje comemoramos e chamamos de Páscoa. Ela nasce, ela surge, ela é inaugurada com a libertação desse povo que era cativo há mais de 400 anos. Próximo livro de Êxodo, a gente está em Gênesis, vai para Êxodo, no capítulo 12, onde há as primeiras instruções sobre a Páscoa. A epígrafe do texto diz assim: a instrução da primeira Páscoa. Antes disso não havia Páscoa. Antes disso, Páscoa não existia. E isto é resposta àquilo que o próprio Deus falou a Abraão. Êxodo, no capítulo 12, versículo 1, a gente lê assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro.
O cordeiro ou o cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, mas nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça e os pés com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No hebraico, a palavra Páscoa, chamada de Pessa, ela significa literalmente passar por cima. Quando Deus instrui Moisés a que o povo fizesse este ritual, não é que Deus não tivesse condições de saber quem era seu povo e quem não era. Mas ali já é algo pedagógico, algo mostrando ao povo como obedecer às instruções de Deus. E o povo pega o cordeiro, mata, passa o sangue nos umbrais da porta e come já pronto para sair, com pães sem fermentos e ervas amargas. A ceia foi somente o cordeiro assado, pães sem fermentos e ervas amargas. Qual o significado disso? Libertação. O povo era escravo e depois desta situação, o faraó manda que esse povo caia fora, que esse povo vá embora. Trazendo isso para a cultura de hoje, muito tempo se passou. Durante a peregrinação no deserto, o povo não praticou a Páscoa. No ano seguinte, fizeram uma remontagem da Páscoa, mas não houve essa prática nos anos que foram subsequentes. Então, somente em Josué, já na Terra Prometida, a Páscoa novamente volta a ser comemorada. Durante os anos de exílio, Israel foi exilado outras vezes. A Páscoa deixava de ser montada. E depois de Babilônia, o mês que era Abib passou a ser chamado Nissan. Mas nada daquilo principal foi perdido. Através da cultura e da tradição oral, a Páscoa foi passada de geração após geração, e eles faziam esse memorial da libertação do Egito. Então, como memorial eterno, passava-se de pai para filho essas instruções. E a Páscoa, depois da destruição de Jerusalém, levado cativo para a Babilônia, ela passou a ser praticada nas casas e não mais no templo. Depois há a reconstrução do templo com Neemias, o sacrifício volta a ser feito no templo, os cordeiros são levados e mortos no templo, mas já se tinha a prática de fazer as ceias nas suas casas. Chega o tempo de Jesus, e a gente encontra aquele texto onde Simão convida Jesus para uma ceia 6 dias antes da Páscoa. Essa ceia era a ceia de Páscoa? Não era. Era uma ceia de comemoração, porque Simão havia alcançado uma graça. E os outros moradores de Betânia testemunharam há bem pouco tempo a ressurreição de Lázaro. Então, vai dar ênfase no Evangelho de João que Lázaro estava presente neste evento. Mas é interessante a gente pensar, ali faltavam 6 dias para a Páscoa. No dia seguinte, houve a entrada de Jesus em Jerusalém. E faltavam 5 dias para a Páscoa. Como isso tem relevância para nós hoje? A gente, em nossa cultura, entende que a Páscoa é hoje ou foi sexta-feira? Qual é a Páscoa para nós? A Páscoa é um memorial da ressurreição de Cristo ou da morte de Cristo? Vejam como funcionam essas coisas. Jesus estava em Betânia, participando de uma ceia com seus amigos. Veja como isso é curioso. Jesus era um judeu. Em que dia Jesus estaria na casa de um gentio que tinha lepra? No dia de sábado? Será que Jesus tinha essa, vamos dizer assim, liberdade de, no sábado, estar na casa de um leproso? Eu acredito que não.
Só que no dia seguinte a essa refeição, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. Nós hoje, pela tradição, comemoramos o Domingo de Ramos, pelo menos é assim que é chamado, em um domingo, Domingo de Ramos. A nossa vizinha aqui pega uns galinhos de mato assim e tal, fazendo memória àquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se Jesus não está no sábado na casa de um leproso, como é que no dia seguinte era domingo? E ele estava entrando em Jerusalém. Passado esse dia seguinte, Jesus em Jerusalém, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Marcos, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo ali, ao entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Aqui está falando da entrada triunfal. Jesus dá instrução aos discípulos para buscar os animais que o conduziriam até Jerusalém. No decorrer do texto, nós vamos ver essa entrada triunfal. Mas quando a gente vai mais adiante, nesse mesmo texto, no versículo 12, a gente observa o seguinte: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira de que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, no dia seguinte à entrada, é o dia da purificação do templo. E ele indo para Jerusalém novamente, teve fome, encontra uma figueira que tinha uma folhagem bonita, mas que não oferecia frutos, e ele diz: ninguém mais coma de ti. É aquele episódio que ele amaldiçoa a figueira. Então a gente já tem uma montagem de 3 dias. Se na ceia eram 6, na entrada eram 5, agora são 4. Passando disso, a gente chega nesse mesmo texto corrido ao versículo 20. E a gente vai ver o seguinte: eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então a gente já vai ver nessa mesma cronologia: 6, 5, 4, 3. Acompanha comigo este pensamento. Nós cremos, pela tradição, que Jesus foi morto em uma cruz e enterrado numa sexta-feira. Estão comigo? Sexta-feira é o dia 0. Vamos contar para trás 6 dias? Quinta 1, quarta 2, terça 3, segunda 4, domingo 5, sábado 6. Faltavam 6 dias. Será que era um sábado que Jesus estava na casa do leproso? Como é que a gente entende isso? Que alguma discrepância tem na análise e na tradição que nos foi passada. É muito interessante a gente pensar que a Páscoa, ela monta a morte de Cristo, o sacrifício vicário que ele faz por nós. A 10ª praga envolvia a morte de todo primogênito. Jesus, como unigênito, morre em lugar de todos nós, dando a nós essa passagem da morte para a vida. Ele conquista na cruz o direito de satisfazer a justiça e a ira de Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. E a Bíblia vai dizer que o meu destino, o meu salário é a morte. Então a justiça de Deus em mim se cumpre com a minha condenação. Mas em Cristo, como diz Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só que, estudando sobre a Páscoa essa semana, eu vi essa discrepância de dias. E achei muito interessante que tem uma corrente de eruditos
que defende que Cristo foi morto numa quarta-feira e que a Páscoa foi uma quinta-feira. E por ser quinta-feira, era um feriado solene em Israel e era também um sábado. Então, possivelmente, esse jantar da casa de Simão foi numa sexta, a sua entrada ocorreu no sábado e esses dias que seguem chegam à quarta-feira, véspera da Páscoa, dia 14 de Nissan ou de Habib. Existem calendários, claro que a gente não tem como atestar a veracidade, porque é algo muito antigo, que montam para esse dia. Mas, irmãos, então quer dizer que a gente pratica tudo errado? Não. Porque, em suma, há um cerne sobre essa questão. Qual é? Cristo morreu por amar a humanidade. Deu sua vida como cordeiro e expiou o nosso pecado. E em seguida, ressuscitou, mostrando que a morte não tem vitória sobre Jesus. Ele é o Deus da vida e da morte, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é aquele Deus que a gente serve. E quando nos reunimos hoje, nos reunimos para celebrar, não a Páscoa, sua morte, embora chamemos domingo de Páscoa. E isso não tem nenhum tipo de erro, mas celebramos a sua vida através da ressurreição. Irmãos, então quer dizer que existem textos que dizem, que afirmam, que não foi numa sexta-feira. Se a gente for ver na cronologia, sim. Eu queria que voluntários me ajudassem, para que a gente montasse uma aula participativa. Eu queria que alguém me ajudasse lendo o texto de Mateus 12, 40. E outra pessoa lesse o texto de Marcos 8, 31. Pega microfones, por favor, para quem for participar. Mateus 12, 40 e Marcos 8, 31. Quem for me ajudar, levanta a mão. Diógenes vai levar o microfone até você. E você vai poder participar através do microfone, para que quem esteja em casa também possa ouvir a sua voz. Mateus 12, 40. Quem me ajuda? Silvana D. Pai do Senhor, Amém. Mateus 12, 40, diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A afirmação de Jesus, respondendo aos fariseus e saduceus, quando lhe pediram um sinal. Ele disse, olha, um só sinal vos darei. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também estarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Totalizando 72 horas, 3 dias completos. Marcos 8, 31. Paulo André. Marcos 8, 31. Então Jesus começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Então, esses dois textos dão base para que esses eruditos surjam com essa situação de dizer que Jesus foi morto numa quarta-feira. É interessante pensar que outros textos corroboram com isso. A exemplo, Marcos 16, 1. A gente vai ler o 1 e o 2. E foi bom que Emerson chegou, porque eu preciso de uma ajuda de um professor de português. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento no grego, mas como a gente usa a tradução em português, e ela está direitinho com a tradução do grego, eu queria essa leitura e uma interpretação de alguém que conhece a língua de português. Marcos 16, verso 1 e 2. Gésua? Lê devagar, por favor, o versículo 1 e depois o versículo 2. Rapaz, irmãos. Amém. Marcos 16, o primeiro versículo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quando terminou o sábado. Vamos lá. Se Jesus é morto numa sexta-feira, sábado eles não podiam comprar nada por conta da lei.
termina o sábado e começa o domingo. Então elas vão e compram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Curiosidade, eles não tinham energia elétrica, o mercado não era como Carrefour, Bom Preço e esses outros que duram 24 horas. Alguns passam a noite aberto. Então, terminou o sábado, elas vão comprar. Se terminou o sábado, elas compram no domingo. Mas como é que o versículo seguinte diz? No domingo, bem cedo. E essa situação aí do primeiro versículo, como é que fica? E esse ato, como é que a gente resolve? Eu queria a análise, por favor, de Emerson, professor de português. Me ajuda aí, professor. Se no primeiro versículo diz que no sábado, após o sábado, elas compram especiarias. E no versículo seguinte diz que no domingo, ou seja, no primeiro dia, bem cedo, ao despontar do dia, elas vão ao sepulcro. Como a gente resolve um hiato desse? Como a gente resolve uma situação como essa? Há margem para pensamentos que haja um dia aí entre esses? Parece que sim, né? Mas A nova versão transformadora, no versículo 12, aliás, 40 do capítulo 12 de Mateus, dá esse entendimento. Diz que havia um sábado especial durante a semana, referente a um feriado, porque todo feriado judaico era chamado sábado. Então, só um minutinho, Adeldo. Após o sábado, elas vão comprar. Não é como hoje a gente tem lojas de aromas já prontos, a gente tem Boticário e tantos outros. Naquele tempo elas tinham que comprar as especiarias e trabalhar elas com azeite, extraindo delas o aroma. Então era algo que tinha uma demanda de trabalho. Então se elas saem após o sábado, bem cedinho, encontram o mercado aberto, compram, trazem as especiarias para preparar os ungüentos, haveria tempo hábil de chegar no domingo bem cedo ao despontar do dia? Isso aí, eu estou dando a vocês só margem para pensar. Vamos pensar juntos. Lucas 23, 53 a 56. Alguém pode ler? Adeldo quer falar. Só um minutinho, Adeldo. Segura teu pensamento aí, para a gente não quebrar a corrente de ideias aqui. Se corroborar agora, tu fala. Se não, tu segura teu pensamento para daqui a pouco. Vamos ler Lucas 23, a partir do 53. Quem me ajuda? Deixa eu ler para adiantar. Lucas 23, 53 diz assim: E havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Nesse texto que eu estou lendo, a versão está diferente, diz que amanhecia o sábado. O sábado não amanhecia, era colocado no pôr do sol a pôr do sol. Então tirou Jesus do sepulcro, final da tarde, crepúsculo, e colocou lá, ou seja, despontava, começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Bom, o texto de Marcos, capítulo 1, diz que após o sábado, elas compram. O texto de Lucas diz que ela trabalhou essas especiarias e descansou o sábado. Vocês começam a encontrar aí o fio da meada. Elas compram depois do sábado e elas trabalham e repousam o sábado. Elas trabalham essas especiarias no texto de 23, 56 de Lucas. E como de costume repousam o sábado. Aí no versículo 1 do capítulo 24, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, veja, no domingo, cedinho elas estão lá. Mas o versículo 56, que antecede o versículo 1 do capítulo 24, diz que elas trabalham as especiarias e descansam o sábado. Se Marcos disse que elas compram depois do sábado, e Lucas disse que elas trabalham esses ungüentos, essas especiarias, antes do sábado, existe essa lacuna entre os sábados. Seria possivelmente o sábado de Páscoa à quinta-feira,
um feriado pascual, e seria possivelmente o sábado semanal após esse dia, que é comum, sexta-feira, que elas vão ao mercado, que compram, que preparam, que descansam para que domingo fossem. Esse é um ponto de vista. No Evangelho de João, capítulo 19, passa para Deus do microfone. Versículo 31. Permita-me. Pode falar, Chico. Está ocorrendo, eu não sei a fonte, porém, está acontecendo uma mistura. Veja bem, para a cultura, para o judeu, o sábado, ele começa na sexta-feira, que já começa o Shabat, 6 horas já começa, e termina no sábado, a sexta-feira. Depois do sol, pôr do sol. Ele começa na sexta-feira e termina no sábado às 18 horas. O terminou o sábado, não é que iniciou o domingo, terminou a questão das obrigações. Ele tem um período de 24 horas, onde entra o Shabat, e eles fazem todo o cerimonial. A partir das 18 horas do próprio sábado, termina o sábado, chamado a questão das obrigações. E isto não significa que a fonte que veio a trazer este conhecimento diga que Jesus não morreu na sexta, não existe fundamentação, porque o sábado terminou e pensa que emendou para o domingo, não. Era o sábado de 18 horas, ou seja, as obrigações judaicas estava terminando o sábado, eles poderiam andar, poderiam caminhar, poderiam fazer qualquer atividade. Esta é a realidade do texto. Fora disso, eu estou tentando compreender e não está conseguindo, porque o que é que está acontecendo? Permita-me, só de eu concluir. O que é que está acontecendo? Eu estou compreendendo que quanto mais se fala, mais se cria dúvida. Por quê? Porque existe, o bom é isso. A escola é boa porque ela busca, e porque lá na frente a gente busca alguém e nos traz uma interrogação, a gente tem que estar preparado. Porém, todavia, entretanto, a fundamentação que nós temos até o presente momento, e voltado na vossa palavra que disse, terminou o sábado, perfeito. Terminou o sábado, mas não emendou o domingo. Terminou o sábado, por quê? Porque na sexta-feira da morte de Cristo, a partir das 18 horas, começava o Shabat, terminava às 18 horas, nesse período, ficava todo mundo simplesmente fazendo a cerimônia. Somente essa observação. Só pontuar o que você falou. Na cultura judaica, os dias são contados entre pôr do sol e pôr do sol. Não é que o dia seja de 24 horas até meia-noite, como a gente conta. O dia de 24 horas, mas de pôr do sol a pôr do sol. Então, no pôr do sol de hoje é domingo, eles já contam como segunda-feira. E a segunda-feira deles acaba amanhã no pôr do sol. Já entrando a terça-feira, e assim por diante. Quando um feriado judeu das festas cerimoniais ocorre, esse dia para eles é um dia sagrado. E sendo um dia sagrado, eles comemoram esse dia sagrado como Shabat, como um dia de descanso, como um dia de louvor a Deus. Independente do dia que esse feriado ocorra, esse feriado e outras festas que duram às vezes uma semana, são consideradas festas santas ao Senhor, são todos os dias como dias de sábado. Na Páscoa, dia 14 do mês de Nissan, como a gente leu em Êxodo, esse dia específico é um memorial da libertação do Egito. E em todas as gerações, essa instrução vai estar lá, nos versos 26 e 27 do mesmo capítulo 12. Em todas as gerações, quando as crianças perguntarem, por que este rito? Por que este ritual? Porque o Senhor nos tirou com o braço forte do Egito. E por isso celebramos com pães sem fermento, com ervas amargas e com cordeiro assado, o memorial da Páscoa, porque a morte passou por cima da casa dos hebreus. Então, este ritual era celebrado em memória à libertação do Egito. Tendo esse dia caído numa segunda, era um sábado na segunda, uma comemoração dos hebreus em memória à Páscoa. Se caísse numa terça, como o nosso feriado 1º de maio, como o nosso feriado qualquer que exista, que pode cair em um dia de semana, e é feriado.
Então, há uma linha de interpretação que defende que esse sábado especial aconteceu em uma quinta-feira, entre os feriados e o dia de sábado semanal, que era também observado pelos judeus, existia um dia livre para comprar e preparar. Ponto. Esta é uma linha interpretativa, que, sinceramente, eu achei muito coerente com os textos. Porém, a tradição crê que Jesus foi morto numa sexta-feira, que repousou o sábado e que no domingo ressuscitou. E isso não tem problema. Por quê? Porque agora eu ia ler os textos que dão margem à defesa contrária. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 16. Já só queria falar, Diógenes. Tu também, né, Cal? Alguém abre em Esther, capítulo 4. É só uma dúvida que eu tenho. Certo. Essa problemática da contagem dos dias, ela não é bem resolvida quando, em Marcos 16, seguindo o texto que a gente estava lendo, fala que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, se ele ressuscitou no primeiro dia da semana e a Bíblia ela já fala esclarecendo e dizendo como foi, eu acho que fica mais fácil essa contagem dos dias. Eu vou voltar para ela depois de mais ou menos o sinal que a Deildo levantou. E sobre, eu estava até comentando aqui com o Viva, eu acho que o que dá um bugzinho na cabeça da gente de ter uma sexta no meu sábado, né? Que é aquele feriado que pode ser em porque qualquer dia da semana. A gente chama sábado porque é o nosso costume. É o descanso, né? Isso é o dia do descanso, esse sábado aqui. Porque eu não sei, realmente, aí é a minha dúvida, se o calendário ocidental, que é o nosso calendário, já era esse calendário semanal aqui, ou se era outro. Essa contagem dos dias, segunda, terça, quarta. Eu não vou te dar essa resposta porque eu também não sei. Eu acredito que era o mesmo, o nosso. Mas eu não tenho essa certeza, não. Segura aí teu pensamento. Ruth 4,16, quem achou? Esther. Esther 4,16, quem achou para ler? Achou, Sil? Até o 5,1, tá? Ruth 4,16. Vai. Perdão. Ruth não, é Esther. Esther 4,16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. O 17 também? Até o versículo 1 do capítulo 5. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. 5:1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Até aí. Observem, ela faz um acerto com as suas criadas. Gente, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Para que, de alguma forma, eu seja revestida de coragem, vamos dizer assim, para chegar até o rei. Porque não era permitido que Esther fosse ao rei. Se ela fosse o rei com o cedro, não posicionasse perdão, ela seria morta. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem permissão. E ela pede para que esse jejum acontecesse 3 dias e 3 noites. Isso é levado até Mardoqueu, que, em acordo com ela, faz um jejum com a nação, por Esther. Só que o texto do capítulo 5 vai dizer que no terceiro dia, observe, ela fala 3 dias e 3 noites, e no terceiro dia, ela já vai ao encontro do rei.
Então, costume hebraico, e é bom que se diga isso, o costume hebraico tinha em suas práticas partes de um dia ser contado como um dia. Então, vamos fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. Não completou as 72 horas, porque no terceiro dia ela já foi ver o rei. Estava valendo, era permitido. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Vai ter aquele episódio dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus se aproxima deles no caminho e começa a escutar a conversa. E pergunta do que eles estavam falando. E eles dizem a Jesus: como tu, estando em Jerusalém, pergunta qual é o assunto? És tu forasteiro em Jerusalém? Porque todos falam da mesma coisa. Há 3 dias, aquilo que a gente idealizava como sonho, acabou. O mestre morreu. Há 3 dias. Não há 4 dias, cumprindo 3 dias de 72 horas. Ele vai dizer há 3 dias. Então, é como se, de fato, na sexta, sábado, e hoje, domingo, Jesus andando comigo, e eu estou dizendo a ele, há 3 dias, o meu sonho acabou. Então, são textos que dão margem para que se creia na crucificação da sexta. O que é que eu quero dizer com isso? Que possivelmente você vai encontrar por aí algum estudo, porque hoje é muito normal, é uma prática do YouTube, postar vários grupos e vários segmentos. Então, hoje, existe um grupo muito grande, forte, com diversos segmentos, chamado judeus messiânicos. E a gente, por ser cristão, ter uma origem judaica na nossa Bíblia, a gente pode simpatizar muito facilmente por aquilo que eles estão dizendo. E eles estão chegando massivamente com situações de dizer que o cristianismo é um erro, que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser criado. Mas eles chegam de modo sutil, trazendo situações de possíveis erros de interpretação bíblica, condenam a tradição cristã como um romanismo pagão, isso, aquilo, outro. Só que a tradição cristã é o que nós temos como base. Independente que seja vinculada a Roma ou não, todos os concílios que temos é baseado na Igreja Católica. Nós somos católicos, que somos chamados universais. Não somos submetidos a Roma. Não somos subordinados a Roma. Mas a palavra católico simplesmente significa universal. E todos os concílios que a igreja teve ao longo da história, defendendo o pragmatismo e tantas outras heresias, veio através deles. A reforma surge deles. O que nós somos hoje como cristãos vem oriundo daquilo que foi construído através deles e da história. Então, possivelmente, você vai se deparar com algum tipo de estudo que vai desqualificar o cristianismo. Que o cristianismo está errado, que as tradições estão erradas, que isso foi feito por um paganismo, baseado em algum santo, algum deus, alguma divindade para a idolatria, mas que no fundo não chega a nada. São fábulas, como Paulo disse. Fábulas que não resolvem nada, porque o cerne da questão é: Jesus me amou e amou cada um de vocês. Vocês são a razão pela qual ele decidiu entregar a sua vida. Ah, mas eu sou mais ou menos. Foi por causa de você que ele entregou a vida na cruz. E é pela ressurreição dele que cremos que devemos seguir esse caminho. Paz do Senhor para todos. Amém. A questão de santificar o sábado, ainda se falava nesse período? Para os judeus até hoje. Até hoje isso significa muita coisa. E em outra aula a gente já falou sobre isso, eu não queria mais voltar a isso hoje, mas queria seguir com o contexto do que Jesus falou. Se o próprio texto de Marcos 16 explica isso. Eu vou voltar um pouquinho. Marcos capítulo 14. E aí a gente vai para a última ceia, ou a primeira ceia e a última Páscoa praticada por Jesus.
Marcos 14, versículo 12. Em Marcos 14 e Mateus 26, a ideia vai ser bem similar, bem igual. E diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide até a cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aqui a gente encontra outra situação interessante. Jesus come a Páscoa com os discípulos no dia da morte dos cordeiros. Mateus e Lucas concordam com isso. E dizem que nesse mesmo dia, Jesus come a Páscoa. Só que em João, capítulo 13, texto usado possivelmente na manhã de hoje aqui, que é o texto que faz menção ao lava-pés, a gente vai ver algo diferente. Sobre essa mesma Páscoa que Jesus come com os discípulos. João, capítulo 13, versículo 1. Crendo que encontraram, a gente lê assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. A gente vai ver aí a cerimônia do lava-pés. Mas é interessante observar que o texto da ceia começa dizendo: antes da Páscoa. Marcos, Mateus e Lucas vão dizer: no dia da Páscoa. E a gente vai pensar: como há esse desencontro? É no dia ou foi antes do dia? O que é que tem a ver aqueles 6 dias que contava antes? 5 dias, 4 dias, 3 dias. João cria uma narrativa própria que culmina no dia que o Senhor come a ceia de Páscoa com seus discípulos. Os outros evangelhos trazem uma narrativa que termina no dia da Páscoa. Qual é a curiosidade? A curiosidade é que vamos voltar lá para quinta-feira. Vamos comigo. Quinta-feira à noite. Crendo que Jesus foi morto na sexta. Jesus está com seus discípulos e após as 18 horas, virando o dia, ele começa a comer com os discípulos a última ceia de Páscoa. E na última ceia ele dá algumas instruções. Olha, esse pão simboliza o meu corpo, que é partido por vocês. Esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue, que será derramado. Cristo, ele faz ali algumas instruções. Levanta da mesa, lava os pés dos discípulos. Os outros evangelhos sinóticos vão dizer que eles cantam um hino e Jesus sai rumo ao Monte das Oliveiras. Manda que Judas vá e se apresse para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Jesus, orando com os seus discípulos no Getsêmani, ele é preso, levado a Anás, fica com ele Anás e Caifás, amanhece o dia, é levado a Pilatos, Pilatos o interroga, quer que liberte ele, o povo diz: não liberta ele, crucifica, liberta Barrabás. Entre 9 e meio-dia, esse juízo acontece, e Jesus segue a Via Crucis. O texto de Mateus vai dizer que meio-dia ele é crucificado.
que durante meio-dia e 3 da tarde as trevas acontecem. Qual é a discrepância, irmão? João faz a contagem e faltam 6 dias. Chegando a um dia antes da morte de Cristo. Por isso que ele diz, antes da Páscoa, eles se reúnem. João está fazendo a narrativa da tarde. Vá, prepare o lugar, siga o cara que está com a água. Chega o pôr do sol, chegou o dia da Páscoa. E eles comem a ceia. Os outros evangelhos já estão na ceia. Ele diz, olha, no dia da festa, no dia da Páscoa, no dia que se matavam os cordeiros, comemos a Páscoa com ele. Não há discrepância. É só pontos de vista, é só interpretação. Jesus morreu no dia 14 de Abib, no dia 14 de Nissan, no dia da Páscoa, cumprindo o papel do Cordeiro Pascual. Paulo em 1 Coríntios 5, 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Que sirvamos a Ele como pão sem fermento, que simboliza o pecado. E o que é muito importante a gente ter em mente, que é o significado real. Jesus entregou sua vida como sacrifício, para que a gente pudesse ser livres do domínio do pecado e da morte, nos libertando da condenação, por um sacrifício justo que aplacasse a ira de Deus. Precisamos ter a consciência que ao participar em memória dele, da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, devemos, como pão sem fermento, nos abster de tudo aquilo que é pecado. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer que se a gente diz que não peca, se faz mentiroso e filho do diabo. Por isso que as instruções da ceia são muito importantes. Ele diz para mim, todos os meses, quando lê, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu faço meu autoexame. E eu pergunto a vocês, ao me examinar, eu sou aprovado por mim mesmo a participar da ceia? Resposta para vocês, não. Eu vejo o quão miserável sou. E examinando a mim mesmo, vendo a minha incapacidade, eu cumpro o que a Bíblia fala. Examinando-se, pois, a si mesmo, coma e beba, buscando dele o socorro para que você seja capacitado. Porque no dia que eu arengar com a minha esposa, ou com meu filho, ou seja lá com o que for, eu arenguei com Silvana, e hoje é ceia. E eu estou de mal de Silvana. Corta aqui, Silvana. Corta. Eu estou de mal dela e eu não vou participar da ceia hoje, porque Silvana está me julgando, está me condenando. E eu estou de mal de Silvana e eu não posso participar da ceia. Eu estou certo em me abster da ceia porque eu estou de mal de Silvânia? Hoje porque eu estou mal? Aí pensa comigo. Hoje a gente está de bem, Sil. Vamos fazer as pazes. Era assim quando era pequeno, viu? Agora a gente está de bem. Agora eu olho para mim e digo a mim mesmo: hoje eu sou digno de participar da ceia. Miserável homem que sou. Jesus é o Cordeiro sem pecado. Eu sou pecador, resgatado pelo sangue de Jesus. Que a Páscoa em nossos corações não seja um dia por ano, mas seja todos os dias trazendo à nossa memória por que Jesus foi morto. Porque se a lei fosse capaz de me conduzir a Cristo, de me conduzir ao céu, ele não precisava vir morrer. A lei mostra todos os dias que eu sou incapaz, que eu sou incompleto e que eu não sou perfeito. Mas ele, como Cordeiro perfeito, foi levado à cruz. E depois de 3 dias, ou no terceiro dia, ou hoje de manhã, ou ontem de madrugada, ou depois das 6 da noite ontem, ele ressuscitou. E vive para sempre. A hora foi-se embora. Alguém tem algo a complementar? Alguém tem algo a falar, nos ajudar nessa aula de hoje? Então vamos orar e agradecer a Deus. Deixa eu pegar minha presidente, que eu fiquei de mal dela, fiquei bom dela. Olha aqui, presidente, para a gente encerrar essa aula, por favor. Oremos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, na EBD, aprendendo mais da Tua palavra, Deus. Que o Senhor seja
com todos os professores que aqui passam, Senhor, para estar, Senhor, nos ensinando a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um que aqui chegou nesta tarde, Senhor, já início de noite, para aprender a Tua palavra. Continua conosco nos cultos, Pai, fala aos nossos corações. É o que te pedimos, te agradecemos, Senhor, por tamanho amor, mesmo sendo nós pecadores, Pai. Mesmo sendo nós sem merecer, mas o Senhor nos ama, Deus. E muito obrigada por isso. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém.